A igreja está cheia, que bênção. Entendemos claramente que é o povo de Deus sedento. Todos loucos no bom sentido para buscar a face do nosso Deus. Para estar na presença do nosso Deus, embora a presença do nosso Deus não se redunda somente ao local. Deus está sempre conosco. Até nos momentos mais difíceis, Ele nunca nos abandonará. Com este mesmo espírito que tivemos no louvor, eu gostaria que vocês continuassem com Ele para ouvir a palavra, para deixar ser ministrados pela palavra, para que a palavra de Deus venha fazer morada de fato e que ela venha esquadrinhar o seu coração, discernir o seu coração, que você possa ser lido pela palavra. Amém? Gostaria que vocês abrissem o livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Temos diante de nós o caminho da prosperidade plena nestes versículos a seguir. A pergunta é: você conhece o caminho da prosperidade plena? Ela começa aqui e ela jamais acabará. Viveremos por toda a eternidade tendo esse amor, esse Deus operacionalizando, sempre nos mostrando o caminho da prosperidade plena, que nada mais é do que Ele. Ele é este caminho. Então o nosso tema é o caminho da prosperidade plena. Vamos ler o texto. Eu gostaria que você tentasse já identificar esses caminhos no próprio texto. Versículo 1: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. A ideia é: memorize os meus ensinos, façam deles o seu caminho. E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias. Olha só, logo de cara já temos que a obediência traz bênçãos de alongamento de dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Raquel, esse microfone está falhando. E te acrescentarão anos de vida e paz. Versículo 3: Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do seu coração. A ideia aqui que está por detrás é que Deus deu a Moisés as leis em tábuas de pedras. E a ideia do texto, segundo o escritor, segundo o Espírito, é você simplesmente escrevê-las na tábua do seu coração. Não deixar somente no externo, e sim do interno para o externo. Fazer com que a palavra de Deus seja exatamente impressa no seu âmago, porque daí vai proceder todas as saídas da vida. Então atas ao seu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Diante de Deus, muito obrigado, e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos
e ele endireitará as tuas veredas. Quando há reconhecimento no caminho do crescimento, esse caminho passa pelo reconhecimento. Quando isso acontece, Deus endireitará as minhas veredas. Ou seja, a minha vida será endireitada pelo próprio Deus. Olha que texto maravilhoso. Olha o poder que emana da palavra. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, quando eu leio, isso explode dentro de mim. Porque traz, de fato, ensinamentos contundentes que, ao colocar em prática, realmente funcionam. Que creiamos nisso. Que creiamos nisso. Não sejas sábios, versículo 7, repetindo, aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. A palavra é medicina para o corpo. Muitos vão atrás daquilo que o homem criou, embora eu creio que sob direção de Deus, porque nada foge ao controle de Deus, e tomam vários tipos de medicamentos. Tudo bem, isso é natural, mas esquecem do principal, das psicossomatias da alma, da psique. Esquecem de trazer aquilo para dentro de si, aquilo que é mais importante, que é a palavra, que é o direcionamento, que é o norte para mim e para você. Então, olha só, será isto saúde para o seu corpo, para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A mão generosa, ela é próspera. A mão que estende a mão, o homem que estende a mão ao necessitado, ele é uma pessoa próspera. Porque quando você cuida de vidas, cuida daqueles que são de Deus, Deus se encarregará de cuidar de você. E a igreja, ela está inerte no bom sentido quanto a esta questão. E eu preciso desse despertamento de alma. A palavra traz esse despertamento, para que vivamos. A palavra, ela destila vida, ela destila amor, ela destila graça, sabedoria, conhecimento. Meus irmãos, não há parte disto aqui, não há parte. Eu estive ao longo da minha vida fazendo algumas análises, e eu compreendi de fato que eu não posso burlar aquilo que é vereda estreita da justiça, do amor, da graça. Eu não posso burlar isto. Não tem como eu burlar isto. Às vezes, eu ia de um polo a outro polo. Às vezes, alegre demais ou triste demais. Tudo bem, nós somos seres dotados de emoções também. No entanto, eu preciso ter equilíbrio entre essas polaridades. Somente o Espírito de Deus, esta é a conclusão da vida, poderá trazer este equilíbrio. Por isso que a palavra incansavelmente nos orienta. Atas esta lei aí no seu pescoço. A ideia é você nunca se apartar da palavra.
A ideia é você estar sempre arraigado na palavra. Sempre, sempre, sempre. Com isto eu fui conhecendo o caminho da prosperidade plena e consegui discernir na vida o que realmente importa. Com isso eu não estou dizendo que sou perfeito. Eu estou dizendo que é possível nós trilharmos por este caminho da prosperidade plena. É muito possível. Creia nisso. Creia nisso. Eu contextualizo este sermão dizendo a vocês que muitos destes provérbios foram atribuídos a Salomão. E eles foram compostos num período que o reino ainda não estava dividido, não tinha sido dividido. Havia muita prosperidade em Israel, ao contrário de muitos. Quando há prosperidade, corre, se torna autossuficiente. Mas aqui não, havia prosperidade e paz em Israel. E eles começaram a compor, a escrever livros, eles começaram a escrever salmos. A alegria brotava no coração, a paz brotava no coração. Ao contrário de muitos. Quando tem, esquiva. Quando não tem, está passando por um tipo de necessidade, quer. Espera aí, que coisa contraditória é essa? Quando eu quero, por causa das necessidades, deve ser no meu momento, na minha hora e tudo mais. E quando eu estou tranquilo, eu não busco. Aí vem a escassez, vem os sofrimentos da vida, os infortúnios da vida, os vales da vida. Em vez de no momento de bonança, de tranquilidade, de paz, ficar mais arraigado, querendo mais e mais e mais, nós esquecemos. Israel estava vivendo exatamente este momento, e nós chamamos os provérbios de uma sabedoria reflexiva. Algo que te traz reflexão de fato, fazendo dessas reflexões algo que faça com que eu mude de conduta. Que eu encontre de fato a vereda do bom caminho. Que eu encontre de fato a prosperidade plena. Então, sessões deste livro foram compiladas, editadas mais ou menos 700 depois de Cristo, mas o interessante é que também havia um período também de reforma espiritual. Ao longo da vida, nós podemos notar no fio condutor esses altos e baixos do povo de Deus. Acaba sendo natural por sermos seres pecaminosos. Mas eu não posso ver a normalidade e não voltar ao prumo da vida. Achar que isto é normal, na verdade, e não voltar ao prumo da vida. E este texto, ele nos mostra alguns princípios básicos até, para nós nesta noite. Eu gostaria que vocês prestassem atenção do versículo 1 ao versículo 4. Diz o seguinte: guarda o mandamento do Senhor e entesourarás vida e compreensão. Entesourarás vida, não riqueza. A riqueza, ela faz parte, guardado as devidas proporções. Mas Deus diz que eu preciso entesourar vida, como foi dito no início. Quando eu cuido de vidas, Deus cuida de mim. Cuida das minhas necessidades. Aponta de fato o caminho, porque eu estarei sendo um vaso ou um instrumento de vida para alguém.
Esta é a matemática de Deus, onde no momento em que eu estendo a mão, as mãos dele estarão estendidas sobre mim, me dando proteção, discernimento, me enchendo de amor, de esperança de uma vida vindoura, de graça. A graça nada mais é do que o próprio Jesus. A graça nada mais é do que o próprio Jesus em mim, operacionalizando em mim, fazendo eu enxergar de fato vida. A vida em si. Então é isto. E neste mandamento do Senhor, guardar este mandamento do Senhor e entesourar vida, tem a ver com o mandamento máximo. Dele emana todos os outros, que é o próprio amor. Incansavelmente eu sempre repito que Jesus é a personificação expressa ou exata do ser de Deus, do amor de Deus. Então eu preciso de Jesus mais do que todas as coisas, mais do que todas as coisas. Fazendo isto, sabendo que deste emanam todas as coisas, eu preciso amar com sinceridade, além de tudo, nunca desistir de fazer o bem, nunca desistir de fazer o bem, apesar das porradas. Às vezes as pessoas tomam porradas da vida e acham que Deus esqueceu deles. Se formos um pouquinho adiante do versículo 11 aqui de Provérbios, vamos voltar para vocês entenderem um ponto interessante. Versículo 11: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Não, isso é correção de um pai para um filho, e é super salutar, é super saudável. E olha o que diz: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Melhor é o lucro que ela dá, ou seja, o lucro que a sabedoria dá, do que a prata, do que o da prata, melhor do que a sua renda, do que o ouro mais fino. Melhor é o lucro que a sabedoria me traz do que qualquer outra coisa. Eu gosto muito de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Já citei algumas vezes, que diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. O mais interessante do texto é quando o texto diz: mas peça com fé. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Eu duvidar de Deus me traz problemas. Versículo 8 diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se eu peço sabedoria a Deus, Ele me dará. E se eu usá-la de forma errônea, Ele não vai lançar no meu rosto o fato de não aproveitar a sabedoria, ora me concedida. Ele não é homem para me lançar no rosto se eu desperdiçar ou se eu não usá-la no momento de necessidade. Sabedoria nada mais é do que você ter de fato a consciência de ter que resolver os problemas num tempo mais hábil possível, sem deixar com que eles vai te defiando.
ou que eles vão te defiando nas áreas da vida. É muito sério isso aqui. Não é brincadeira. Então, olha só, nessa pandemia, aumentou de fato o número de divórcio, todos sabemos disso. Por causa exatamente da sabedoria, foram obrigados a viverem em quatro paredes e não tiveram discernimento, e ainda tinha a mídia televisiva que infernizava, e muitos bebiam, trazendo para si aqueles arquétipos, aquelas formações de padrões errôneos, e não foram para a palavra, para formar de fato aquilo que me traz vida. Casamentos dilacerados, vários. Estatística mostra. Então guarde esse mandamento e viva, ata-os nas tábuas do seu coração e entesourarás vida. Jesus é essa trilha de amor, de misericórdia e de prosperidade. Jesus é essa trilha. Então, o caminho da prosperidade plena começa em Cristo. Começa em Cristo. E sinceridade. Viver em graça é praticar de fato o favor imerecido de Deus. Deus me deu o favor imerecido. É o praticar na vida daqueles que são necessitados, naqueles que estão sofrendo, naqueles que estão realmente pedindo clemência. O segundo está no versículo 5. Olha o que diz no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Lembrem-se disso por toda a vida. Confia no Senhor acima da sua melhor compreensão. Acima da sua melhor compreensão. Confia no Senhor. Lembrem disso por toda a sua vida. Do contrário, você cairá, infelizmente, em desgraça. Ah, mas o pastor Gildo é dramático. Não, não sou não. Eu só não gosto de enganar ninguém, principalmente num púlpito como esse, que é sagrado, que é o local aonde precisa emanar vida. Só não gosto de enganar ninguém, dizendo para você que o caminho é a teologia da prosperidade. Não, 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 não. O caminho é Jesus. As outras coisas depois Deus acrescentará, se for necessário. Então nós temos claro, não te estribes no seu próprio entendimento, não põe o pé no estribo e suba no seu próprio entendimento. Porque se isso você fizer, se você montar na sua sabedoria, no seu entendimento, você cavalgará por você mesmo. Olha que coisa. A coisa mais triste que tem é eu ter que cavalgar por mim mesmo. Subir no meu próprio entendimento. Misericórdia. Paulo diz que eu preciso ter a mente de Cristo. Eu caminho pela vida com a mente de Cristo, não com a minha. Não com a minha. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Esse é o ponto da vida. É o ponto da vida. Terceiro, dê razão a Deus e Ele fará reto o seu caminho. Versículo 6. Dê razão a Deus, reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Dê razão a Deus. O que Jesus está dizendo está ligado do científico ao conjugal. Ou seja, todas as áreas. Eu preciso dar razão a Deus. Não existe uma área da nossa vida que eu tenho que tirar Deus para o escanteio.
Pode ser no seu casamento, nos momentos mais íntimos com a sua esposa ou marido. Eu não tenho que desvincular Deus de nada. Eu não tenho que desvincular Deus de nada. Nos negócios, na educação de filhos, nem se fala. Eu vejo alguns pais cometendo um grave erro, não trazendo seus filhos para ser trilhados no caminho de Cristo. Lá na frente a conta vem. Lá na frente a conta vem e ela é pesada. Ela é muito pesada. Muito pesada. Então, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso é para gente que tem decisão. Isso, de fato, é uma decisão. Eu preciso tomar essa decisão. Se por alguma razão tivermos falhado, sinceridade, dê razão a Deus, reconhecendo-o. Dê razão a Deus. O quarto está no versículo 7. Não te aches sábio, isso te faria andar como insensato. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor do Senhor, no versículo 7, desse mesmo livro, capítulo 1, é o princípio do saber. Também o caminho do crescimento passa pelo temor. Não tenha dúvida disso. Passa pelo temor. Sem o temor, meu Deus, ele é o princípio de tudo. Ele é o bereshit de Deus. É o princípio de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe muito bem que eu não devo me achar sábio aos meus próprios olhos. Sábio é Deus, que criou todas as coisas e sabe quem somos. O quinto, a humildade te dará vida, versículos 7b ao 8, saúde e refrigério. A humildade te dará vida, versículo 7b. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Isso aqui parte de humildade. É medicina para o meu corpo. A humildade me traz vida, saúde e refrigério. Essa é a tônica do texto. Humildade. Humildade. Como somos às vezes arrogantes. Não podemos ter um pouquinho de poder, um pouquinho de dinheiro, tanque cheio, talvez ter um namorado ou uma namorada, e o peito começa a estufar. Esquecemos de agradecer a Deus. Isso é muito sério. Este texto é muito rico, é interessante. Se é sábio, é humilde, assim terá refrigério, alívio e frescor na alma. Assim teremos refrigério quando o sábio vive em humildade. Humildade, acima de tudo, é dar razão a Deus. Deus é dele que sobrevém todas as coisas sobre nós e dele é a última palavra. Sempre será. Quer queira ou não, eu preciso reconhecer isto. Então é melhor sermos de fato mansos e humildes de coração, porque aí eu encontro descanso para a minha alma.
O jugo de Deus nunca foi pesado, o fardo dele sempre foi leve. Sempre. O temor do Senhor vai eliminando os riscos idióticos da vida. Aqueles riscos que nós, muitas vezes, como idiotas, corremos. Quando eu temo a Deus, tudo isso acontece. Tudo isso. Então, andar no caminho das veredas tortuosas produz morte. Andar pelos abismos tenebrosos da vida me traz riscos. E eu vou para o último, versículo 9. Olha só o que diz. Ama a Deus sendo generoso com a vida e com o próximo. Ame a Deus sendo generoso com a vida e com o próximo. Olha o que diz, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Napoleão Hill, muitos sabem, ele escreveu o livro A Lei do Triunfo. E uma das leis para o crescimento é sermos generosos. Todos os grandes filântropos são equilibrados financeiramente. Porque eles querem? Não. Talvez o que eles queriam de fato seriam só as riquezas de entre o berço e a sepultura. Talvez eles focaram somente nisto. Mas para que eles viessem a conseguir, eles tiveram que ser generosos. Generosos. Que se tornou de fato uma lei. Quem semeia pouco na vida, colherá pouco. Quem com fartura semeia, em abundância, viverá. Colherá em abundância. Estou falando isto para você dizimar. Isso aí é o de menos. Estou falando isto para crescermos. Vou repetir pela terceira vez. Quem cuida da vida do próximo, Deus cuida da sua. É simples a vida. Essas leis, estes caminhos, embora o caminho é único, são imburláveis. Você quer ter prosperidade? Respeite-os. Quer viver de qualquer jeito, como dizia minha mãe? Beleza. Mas não reclame. Mas não reclame. Eu concluo dizendo, se eu digo que amo a Deus e odeio meu irmão, que vejo, que está na minha frente, eu sou um mentiroso, segundo a palavra. Versículo 9 ou 10, que foi o que acabamos de ler, diz que essa honra tem a ver com temor. Eu só posso honrar a Deus na vida do próximo se eu tenho temor a Ele mesmo. Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Honrar a Deus com a sua renda não tem a ver somente com um gasofilácio de madeira. Honrar a Deus tem a ver com responsabilidade. Com responsabilidade. E além disso, tem a ver com amar de fato a Deus com as primícias daquilo que Ele te deu. Aquele que não pode fazer por si mesmo, é aí que eu entro. Muitas pessoas não podem de fato fazer por si mesmos, e nós ficamos alheios àquela situação.
isso acaba mal. Estamos infringindo uma lei chamada a lei da semeadura. Não crescerei, não prosperarei. O caminho da prosperidade não será plena. Não será plena. Portanto, pratique Jesus, creia nele, cuide dos interesses de Deus e do próximo. O resto é com o Senhor. Vamos orar? Gostaria que todos ficassem de pé, por favor. Pai amado, nós te agradecemos em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ser com cada um. Que possamos, ó Deus, internalizar a Tua lei, o Teu amor, a Tua graça, a Tua mansidão. Que o Teu Espírito possa nos trazer um mundo de possibilidades em todas as áreas da nossa existência. Eu te peço para a glória do Senhor, seja com cada um, meu Pai. Seja com cada um em nome de Jesus. Todos que entraram, todos que vieram com um propósito, ó Deus. Eu te peço para a glória do Senhor, seja com cada um, seja com as debilidades de cada um, seja com as necessidades de cada um. Que aqueles que estiverem passando por algum tipo de enfermidade de alma, eu te peço em nome de Jesus, que a tua cura alcance estas pessoas necessitadas do Senhor. Seja com eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor é um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus longânimo, um Deus compassivo, benigno. Seja com todos os corações sinceros que entraram aqui, ó Pai, e com cada família aqui representada. Seja com o teu povo, Pai. Te peço em nome de Jesus também em prol da Ucrânia. Te peço para a glória do Senhor, Pai, intercede no meio daquela situação, ó Deus, onde vidas inocentes estão perecendo, famílias dilaceradas, homens obrigados a enfrentar a guerra, perdendo também as suas vidas, e um insano, sob o meu ponto de vista, no poder, insistindo no mal. Nós pedimos em nome de Jesus, cessa, ó Deus, esta catástrofe. Te pedimos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.